Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje, vamos conhecer 5 raças de ovelhas leiteiras. Número 1. Lacaune. O Lacaune é uma raça de ovelhas domésticas originária perto de Lacaune, no sul da França. A região nativa dessas ovelhas é nos departamentos de Tarn e Aveyron e áreas circundantes. Essa região é conhecida coletivamente como setor de Roquefort, que se refere à área de coleta de leite. O Lacaune é a raça de ovelha leiteira mais amplamente utilizada na França, com uma população de cerca de 800.000 ovelhas. Notavelmente, é a raça predominante usada na produção do queijo Roquefort na França. As ovelhas chegaram pela primeira vez a essa região da França há cerca de 4.000 a 6.000 anos. A terra era áspera e desolada, mas as ovelhas conseguiam se adaptar bem a ela. Na metade do século XIX, os agricultores começaram a adicionar genética de outras raças locais para produzir uma raça resistente de ovelhas que produzia leite rico e boa carne. Isso foi o desenvolvimento da raça Lacaune original de dupla finalidade. O Lacaune tem sido usado como ovelha de ordenha na França por muito tempo, mas a ordenha não era a característica dominante da raça até recentemente. No final da década de 1960, a produção média de leite por ovelha era de apenas cerca de 70 litros durante o período de ordenha humana, excluindo o período de amamentação dos cordeiros, por ano. Notavelmente, até o final da década de 1990, a produção de leite havia quadruplicado para 280 litros por ano. O Lacaune agora é uma das raças de ovelhas leiteiras de maior rendimento do mundo. Isso foi resultado de um amplo programa de seleção organizado por uma agência governamental francesa. Este programa incluiu inseminação artificial de vários milhões de ovelhas ao longo dos anos, uma vasta gama de apoio do governo para o registro do desempenho da prole em muitas fazendas em relação à produção de leite e outros resultados, conhecimento aprimorado sobre manejo animal e nutrição para a produção de leite de ovelha, e a disposição de muitos agricultores em participar do programa e aproveitar o que estava sendo aprendido. A combinação desses e outros fatores trouxe uma melhoria de 6,3% ao ano na produção de leite por ovelha na raça ao longo do período de 30 anos. O ganho de 6,3% é decomponível em um ganho fenotípico de 3,9%, melhor manejo e nutrição, e um ganho genético de 2,4%. Desde 1995, o ganho fenotípico tem sido negligenciável. O sucesso do programa de reprodução em larga escala não resultou na extinção dos Lacaunes pré-existentes, com produção de leite mais baixa. Comparados a outras ovelhas usadas principalmente por seu leite, a Lacaune é uma raça muito mais resistente de ovelhas leiteiras. A raça é menos propensa a doenças, mas o cruzamento para vigor híbrido ainda é recomendado para reduzir a incidência de doenças nos cordeiros. Eles também não têm taxas de natalidade tão altas quanto outras ovelhas leiteiras. Eles produzem menos leite do que outras raças, como a East Friesian, mas seu leite tem um teor mais alto de gordura e proteína, o que resulta em um rendimento maior ao fazer queijo. A raça é mocha e capaz de resistir a grandes variações de temperatura. Eles pesam entre 70 e 100 quilos. A raça é adequada para terrenos duros, com cascos pequenos que podem caminhar pelas encostas rochosas. A produção de lã nesta raça também não é muito proeminente. Muitas ovelhas Lacaune têm muito pouca lã e sua cabeça, pernas e às vezes toda a barriga estão nuas. Sua dupla camada de lã é capaz de perder uma camada no verão para que possam se manter frescos. As ovelhas Lacaune geralmente são brancas. Suas cabeças são alongadas e o focinho é ligeiramente arredondado. Suas orelhas são inclinadas para baixo e um pouco caídas em comparação com outras raças. Essas ovelhas também têm um temperamento bastante ousado e são menos dóceis do que outras raças de ovelhas leiteiras. O uso principal da ovelha Lacaune é para a produção de queijo Roquefort. A deles é o único leite usado para produzir o queijo. O Roquefort é um queijo azul que geralmente é feito a partir do leite não pasteurizado das ovelhas Lacaune. O queijo semi-macio geralmente tem uma textura cremosa e esfarelada. Número 2. East Friesian. O East Friesian é uma raça de ovelhas leiteiras holandesa e alemã. Ele tem origem na região da Frísia, que inclui partes do norte da Holanda e do noroeste da Alemanha. Sob condições de manejo adequadas, está entre as raças de ovelhas leiteiras de maior rendimento. A East Friesian é um tipo de ovelha de charneca, ambiente de terra em grande parte da Frísia. O grupo inclui raças leiteiras relacionadas que levam seus nomes, e provavelmente se originam em grande parte, de West Friesland e Zeeland. Historicamente, as ovelhas eram mantidas em pequenos números pelos lares para leite do consumo doméstico. Em aparência física, os East Friesians têm nariz rosado e suas cabeças e pernas estão livres de lã. Suas cabeças são naturalmente mochas. Geralmente têm cascos claros. A característica mais distintiva de um East Friesian é sua cauda, que é descrita como rabo de rato porque é fina e livre de lã.
Em outras partes de seus corpos, eles têm lã branca que tem cerca de 35 a 37 microns, com um comprimento de fibra de 120 a 160 mm e sua lã varia de 4 a 5 kg. Também existe uma variação de cor marrom escuro de East Friesian. O Strada Friesian produz aproximadamente de 300 a 600 litros de leite, ao longo de uma lactação de 200 a 300 dias. Existem relatos de animais individuais com produção de leite atingindo 900 litros, contando o leite consumido pelos cordeiros, além da ordenha por máquina. Para fornecer uma alta produção de leite, a ovelha deve receber uma dieta de alta qualidade. Outro atrativo da raça é um número médio relativamente alto de cordeiros nascidos por ovelha. Os East Friesian são usados como raça de leite pura ou como raça de cruzamento para outras ovelhas leiteiras. Eles podem aumentar o número médio de cordeiros nascidos, bem como a produção de leite, quando cruzados com outras raças de ovelhas leiteiras. Eles não são uma raça muito resistente ou adaptável, mas seus cruzamentos podem ser. Cruzá-los com a raça Oace foi um sucesso notável em ambientes mediterrâneos ou semiáridos. Os East Friesians cruzados com a raça Lacaune foram um sucesso no ambiente de Wisconsin. Os East Friesians não foram introduzidos na América do Norte até a década de 1990, mas desde então, devido à sua alta produção de leite, rapidamente se tornaram a raça preferida entre os produtores comerciais de leite de ovelha, embora geralmente não em forma pura. Número 3. Manchega. A Manchega é uma raça de ovelhas nativa da região de La Mancha, na Espanha. A Manchega é mais famosa por produzir o leite usado para produzir o queijo manchego, um queijo espanhol de leite de ovelha muito popular. As ovelhas manchegas são nativas do Planalto de La Mancha, em Castilla-La Nueva. A raça foi domesticada pelos primeiros habitantes de La Mancha e criada para o estado atual. As manchegas geralmente só eram cruzadas entre si e raramente cruzadas com outras raças, resultando em uma linhagem de sangue notavelmente pura entre os animais de hoje. Como resultado, as características da manchega permaneceram relativamente inalteradas ao longo dos últimos séculos. A manchega é uma ovelha de porte médio, tipo entrefino. As manchegas vêm em duas cores, branca e preta, embora a manchega branca compreenda a grande maioria dos animais, com aproximadamente 90% das manchegas possuindo essa coloração. Ambos os sexos de manchegas são mochos. A manchega tem um peso e altura médios, com os carneiros pesando geralmente entre 85 e 90 kg e medindo 76 cm de altura, e as ovelhas pesando entre 55 e 60 kg e medindo 68 cm de altura. A lã da manchega tem um comprimento de fibra de cerca de 14 a 16 cm e um diâmetro de fibra de 26 a 28 microns. Eles são uma raça de lã média. Existem também 3 subtipos diferentes de manchega: a alcarrenha, também conhecida como manchega pequena, a montesina e a manchega preta. O produto mais famoso das ovelhas manchegas é o queijo manchego feito com seu leite. O verdadeiro queijo manchego deve ser feito com o leite integral de ovelhas manchegas criadas em La Mancha. Em La Mancha, as manchegas são criadas principalmente para a produção leiteira, mas em outros lugares seu uso é mais diversificado e elas também podem ser criadas para carne. A manchega tem uma produção anual de leite de cerca de 100 litros por ano, com produção aumentando muito nos meses de abril, maio e junho, e consequentemente diminuindo o resto do ano. A ordenha é frequentemente feita manualmente. Número 4. Caios. A Caios é uma raça de ovelhas domésticas com origens específicas desconhecidas. É classificada como uma raça de cauda semigorda. As Caios são criadas principalmente por sua produção de leite. É amplamente aceito que ela tenha se originado na ilha grega de Caios. Essa raça geralmente tem manchas pretas nas orelhas, no nariz, na barriga, nas pernas e ao redor dos olhos. Manchas marrons também foram observadas. Ovelhas maduras pesam de 48 a 70 kg e carneiros maduros pesam de 66 a 91 kg. Ambos os sexos têm chifres, no entanto, as ovelhas também podem ser mochas. Os chifres dos carneiros têm uma espiral grande. As ovelhas podem ter 2 partos por ano, com uma média de 1,5 a 2,3 cordeiros por parto. O peso médio ao nascer é de 3,6 a 3,9 kg. Aos 45 dias, os cordeiros pesam em média de 14,7 a 15,9 kg. As ovelhas podem produzir de 120 a 272 kg de leite por lactação. O período médio de lactação é de 210 dias. O leite é usado para produzir muitos tipos de queijos, como feta, batsus, manouri e muitos outros. A maior produção de leite registrada foi de 777 litros em um período de lactação de 220 dias. O diâmetro da lã é de 27 a 35 microns. O comprimento da fibra é de 8,0 a 13,0 centímetros. Uma lã bruta pesa cerca de 1,2 a 2,5 kg. Há uma variação considerável entre os indivíduos em relação à qualidade da lã. No entanto, a qualidade da lã de um indivíduo geralmente é consistente.
De 1983 a 2007, a população mundial de caios aumentou de 16.000 para 51.860. Número 5. Asaf. Asaf é uma raça ovina de aptidão leiteira originária de Israel. A raça Asaf é resultado do cruzamento entre a raça Alsace síria e a alemã Est Friesian. Em 1955, pesquisadores da Organização de Pesquisa Agrícola de Israel iniciaram, no Instituto Volcani de Pesquisas Agrícolas, um projeto com o objetivo de melhorar a fertilidade da ovelha Alsace. Combinando a genética das raças Est Friesian, 3/8, e Alsace, 5/8, surgiu a Asaf, como a melhor combinação de todas. A raça Asaf foi criada com a finalidade inicial de ter a dupla aptidão para leite e carne, combinada com uma boa adaptação ao clima e ambiente israelense. É uma ovelha de alta produção leiteira e boa capacidade de ordenha mecânica. Os primeiros núcleos de ovelhas Asaf foram introduzidos na Espanha entre os anos de 1977 e 1980, na província de León. Até 1985, foram vendidos, a partir desses núcleos, reprodutores para outros criadores da região e, por meio do cruzamento de machos Asaf com ovelhas das raças Churra e Castelhana, a raça Asaf espanhola foi se expandindo e formando, primeiro em Castilha e León, e posteriormente em todo o restante da Espanha. A raça Asaf está presente na Espanha principalmente na comunidade de Castilha e León, onde estima-se uma população de 500.000 ovelhas impuras e 400.000 cruzadas. O primeiro núcleo de ovelhas desta raça foi introduzido em Portugal em 1991. Segundo dados de 2006, o número de cabeças era de 15.000 puras e outras 15.000 cruzadas. Em média, a ovelha Asaf produz 400 litros de leite em 180 dias de lactação, com cerca de 5,4% de proteínas e 6,65% de gordura.